A melhor forma de mudar o outro é mudando a si mesmo. Como assim, né? Eu ouvi essa frase em um dos podcasts da Esther Perel sobre como, quando a gente convive com alguma pessoa que tem algum comportamento que a gente não gosta, então, digamos, a gente não gosta que o nosso parceiro, quando tá estressado, se fecha e fica emburrado. Ou qualquer outra situação em que a gente convive com alguma pessoa e a gente gostaria que ela fosse diferente. O que a Esther fala, né, é que os comportamentos, eles não existem em um vácuo. Todas as relações vão criando aos poucos algumas coreografias em que as duas pessoas ou mais pessoas que fazem parte daquela dinâmica ocupam diferentes papéis. Então não é só que, o meu parceiro chega em casa e tá emburrado e fim. Provavelmente, quando ele chega em casa e ele tá emburrado, isso faz com que tu haja de uma maneira. Então, digamos que tu fica irritada. E a tua irritação faz com que ele se feche mais. E ele se fechar mais faz com que chegue num ponto em que tu explode, ou seja o que for. Então, na verdade, a gente não é sempre igual, independente da pessoa que tá na nossa frente, ou independente do contexto, ou independente de como a pessoa responde ao nosso comportamento. As pessoas estão constantemente reagindo umas às outras, e todas fazem parte de uma espécie de cocriação das dinâmicas e padrões que se criam nos relacionamentos. Então, isso significa que o teu comportamento influencia nessa dança. No momento em que tu muda, isso já cria um efeito dominó em que algo naquela interação vai necessariamente mudar. Por mais que talvez o teu papel em algumas dinâmicas seja um papel que tu considera mais passivo. Tu poderia dizer, não, mas aquela pessoa age daquele jeito e eu não falo nada, ou eu não faço nada. É só a pessoa que tá fazendo alguma coisa ali. Só que tu não reagir é um papel. É uma forma de lidar com aquela situação e é algo que talvez, sem intenção, faz com que aquela dinâmica siga daquela forma. Porque é isso, já existe uma certa expectativa de quando eu faço isso, tu faz isso, quando tu faz isso, eu faço isso. Só que no momento em que eu faço a coisa que eu sempre faço e a outra pessoa não responde da forma como ela sempre responde, eu chego em casa emburrado e quieto, e ao invés de a pessoa ficar irritada e ficar perguntando o que aconteceu, naquela vez ela não fala nada, ou ela decide que, beleza, já que tu quer ficar no teu canto, eu vou sair de casa, eu vou fazer alguma outra coisa. No momento em que eu ajo fora do script, isso necessariamente faz com que a dança e a coreografia comece a mudar. Porque aquele script, ele tá preso em algumas expectativas de repetições. Se eu mudo a minha repetição, algo vai mudar. Talvez não seja exatamente o que eu gostaria que mudasse, mas aquilo que sempre acontecia já não vai acontecer. Então, se tu quer mudar o outro, se tu quer mudar algum comportamento que o outro sempre faz, toda vez que acontece tal coisa, a pessoa faz isso, começa a olhar e mapear. Beleza, quando a pessoa faz aquela coisa que eu não gosto, será que não tem também uma forma que eu sempre reajo àquilo? Será que não tem algo no meu comportamento que também é sempre igual? E que eu posso testar, fazer algo diferente e ver o que acontece. Experimentar algumas diferentes reações e ver se talvez eu agindo de uma forma diferente não faz com que aquele padrão se dissolva um pouco. E a pessoa também possa entender que ela pode agir de formas diferentes. Que ela não precisa ficar presa sempre nas mesmas respostas. Que tá muito rígido, que é sempre igual. Testa. Tenta tu mudar um pouco como tu sempre é e ver se de repente isso não começa a fazer um efeito e fazer com que ele também entenda que ele possa ser de uma forma diferente.